Eu quero abrir com você a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo aos Colossenses 1. O que acontece no capítulo 1 de Paulo, de Colossenses, dessa carta? No verso 3 em diante, Paulo diz que está dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele orava pela igreja em Colossos. Ele falou: eu dou sempre graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, eu estou agradecendo pela vida de vocês. Agora ele tinha razão e motivo para agradecer. Vamos ver por que ele agradecia? Ele diz assim: desde que ouvimos, verso 4, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, não apenas vocês creem, mas vocês amam também uns aos outros, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vocês, entre vós, e desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Na minha Bíblia eu sublinho assim: a graça de Deus na verdade. Eu acho até que vou conversar um pouquinho com vocês sobre a graça de Deus na verdade. Bem, segundo fostes instruído por Epáfras. Epáfras foi o homem que levou essa palavra até eles, né? Instruiu eles no Evangelho. Sim, meu santo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, minha irmã. Epáfras instruiu os irmãos, a igreja. Agora olha só o que ele diz. Que Epáfras não apenas instruiu, ele deu um relatório para Paulo. O versículo 8 diz assim: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Epáfras falou para Paulo: Paulo, olha, a galera lá tem um amor no Espírito, eles são muito preciosos, você sente o amor no Espírito que eles têm uns com os outros, a fé que eles têm no Senhor Jesus. Então Epáfras passou isso para Paulo. E aí, versículo 9, Paulo então, por causa, ele diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de quê? De orar por vós e fazer o quê? E de pedir. Dá uma parada aí que eu quero te chamar a atenção, porque é isso que eu penso que Deus vai desenvolver aqui entre nós. Eu tenho feito essa oração. No dia que eu vi essa oração de Paulo, eu comecei a orar, porque eu percebi que eu não orava essa oração que Paulo orava pela igreja em Colossos. O que Paulo pedia? Vamos ver. Pedi que transbordeis, diga comigo, transbordeis, de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo estava pedindo? Que aquela igreja transbordasse de pleno. São duas palavras fortes, né? Transbordar do pleno. Transborde do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em todo o conhecimento espiritual. Eu li isso aqui a primeira vez, falei: cara, que oração bonita. Está pedindo que a igreja transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Pleno conhecimento. E a gente sabe que conhecimento na Bíblia não é uma coisa intelectual. A Bíblia, uma vez que você lê as Escrituras e vê conhecer, sempre fala de experimentar. Sempre, a maioria das palavras aqui no original é gnosis, é a mesma palavra que deu origem a diagnóstico. Fala de profundidade, de coisa profunda. Então conhecer aqui não é uma coisa superficial, não é aquele impacto superficial, não, é aquela coisa profunda, né? Aquela coisa que entra com força, né? Não é uma sauna, né? Não é aquele choque térmico externo, é um choque interno. Então, conhecer sempre. Então, Paulo está pedindo para que a igreja transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora, o que me chamou a atenção? Por que eu comecei a fazer essa oração? Não é porque eu achei ela bonita, não. Eu comecei a fazer essa oração porque Paulo contemplava o resultado dessa oração. Qual é o resultado, Franco, de uma igreja que transborda no pleno conhecimento da vontade de Deus?
Qual é o resultado? O que acontece se a gente começar a transbordar no conhecimento de Deus? No pleno conhecimento. Ele diz assim, versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Diga comigo, viver do modo digno. Digno do Senhor. Porque crente tem um monte. Agora, quantos vivem de modo digno do Senhor? É outra história. Não apenas isso, para o seu inteiro agrado. Viver de modo digno e viver para o seu inteiro agrado. Viver para agradar inteiramente a Deus. Então, olha só, vou repetir. O resultado da oração, o resultado de você transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus Paulo começou dizendo assim, né? Viver do modo digno e viver do inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, ou coisa boa, né? Como tem vários pastores aqui que já me falaram. Mas já pensou você pastoreando uma igreja que frutifica em toda boa obra? Toda boa obra. Você conhece um obreiro que ele é livre e que ele está apto para toda boa obra? Você diz assim, eu não entendo muito bem isso, Franco. Esse dia, aconselhando uns irmãos, a gente citou esse texto, apto para toda boa obra. O que é uma pessoa apta para toda boa obra? É uma pessoa que experimenta a renúncia e a cruz de uma tal maneira na vida, que ela não tem na história dela divisão. Como é que é você falar de unidade quando você é uma pessoa que já dividiu muitas vezes? Você está apto para essa obra? Como é que é você animar um casal que está no maior sufoco da vida quando você não suportou o teu cônjuge? Fica meio aleijadinho, não fica assim meio... Como é que é você falar de unidade quando você já se divorciou do teu companheiro? O Lei falou que fez maior propaganda dizendo que a gente pode falar de unidade quem está há 20 anos aí caminhando, mas 20 anos de muita tribulação e sofrimento, porque não é fácil andar junto. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Então você já sabe. É fácil ser casado? Alguém diz que casamento é uma praça sitiada. O mundo diz isso, né? Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Mas por que o mundo apregoa isso? Apregoa porque sabe que não é fácil uma vida a dois. Viver a dois é renunciar. É morrer. Preservar a unidade no casamento tem que haver renúncia. De ambas as partes. Não dá para você conviver numa relação a dois, por exemplo, com o teu egoísmo em alta, fazendo prevalecer a tua vontade. Isso não vai vingar nunca. Esse negócio vai dar zebra em algum momento. Então, não é uma coisa simples e fácil, mas está apto para toda boa obra quando você, por exemplo, persevera, frutifica e tem autoridade para falar. Senão eu posso falar sobre esse assunto. Mesmo quando você passa uma tribulação, um sofrimento muito grande, Paulo, quando escreve os Coríntios, ele diz que nós somos consolados, o Deus de toda consolação nos consola em toda tribulação, para que uma vez consolados a gente console o outro. Então, vê que é uma pessoa apta para toda boa obra, quer dizer, você passou pelo vale da sombra da morte, suportou o sofrimento, porque não apenas você sofreu, você suportou ele, glorificou a ele, o teu sofrimento, e agora você está apto para falar. Você fala, e quando você fala, o Espírito Santo sela embaixo do que está dizendo. Uma pessoa que está apta por Deus para falar, ela fala e dentro de nós queima. Dá um foguinho dentro do coração. O que é isso? É porque o Espírito Santo, ele confirma a tua palavra. Ele diz aí, isso aí não é blá blá, isso aí é uma pessoa que vive comigo. Ela sabe o que está falando. Ela está apta para dizer isso para você. Então, Paulo está pedindo tudo isso para a igreja para que ela fosse também, né, que ela frutificasse em
toda boa obra estivesse apta, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma oração poderosa, essa de Paulo, você concorda comigo? Então ele pede para que a igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e conhecimento espiritual, mas ele sabe as consequências disso. Ele sabe que essa igreja vai viver do modo digno do Senhor. Ele sabe que essa igreja, ela vai viver por inteiro agrado do Senhor, que ela vai frutificar em toda boa obra, e aí vai. E é tudo que nós queremos. Por isso eu agreguei na minha oração essa oração de Paulo. Mas, ao mesmo tempo que a gente ora, a gente fica pensando assim, mas como é que a igreja vai transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, se a gente não começar a falar sobre a vontade de Deus? Se a gente não começar a ensinar a igreja qual é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para convosco, disse Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreve lá para os irmãos solteiros, né? É a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Tu vê o cuidado dos apóstolos sempre falando da vontade de Deus. Jesus também, Jesus, ele não apenas fala da vontade, ele vive a vontade do Pai. Ele disse que comia a vontade do Pai, disse que a minha comida é fazer a obra do meu Pai, é cumprir com a sua vontade. Jesus, inclusive, ensina os discípulos a orar, pedindo que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita. Amém? Então, é intensa a vontade de Deus, é uma coisa tremenda. O reino de Deus só chega quando a vontade de Deus chega. Eu lembro que eu evangelizava uma judia uma vez em Belo Horizonte, e aí quando eu comecei a apresentar a vontade de Deus para ela, porque a gente apresenta, né? A gente começa a pastorear, falar e dizer, ó, a vontade de Deus é essa, o caminho de Deus é isso aqui. Ela, isso aí eu não quero não. E aí eu falei assim, você faz aquela oração do Pai Nosso, porque ela dizia que ela era religiosa, fazia, ela, faço, mas eu pulo aquela parte que diz, seja feita a tua vontade. Eu até achei graça na hora, depois eu achei ela tão sincera, eu falei, você é sincero, né? Porque você não quer realmente a vontade de Deus, né? Ela falou assim, não, tem coisa que Deus quer que eu não quero. Aí eu falei, então, você não pode receber Jesus ainda na tua vida como Senhor, porque receber Jesus é receber o governo de Deus na tua vida. Nada vai acontecer na nossa vida, irmãos, nada, se Jesus não se tornar o governo e a autoridade máxima da nossa vida. Eu vi um livro ali quando a Dorinha juntou, um livro de George Mitchan chamado Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei se você já leu esse livro, mas se você não leu, eu te recomendo ler. A importância do senhorio de Jesus na nossa vida. Qual é o fundamento disso? Eu vou te falar. Quer dizer, eu vou tentar te falar. Recentemente, eu vou usar isso como pano de fundo. Eu fui convidado para falar no encontro de casais da Igreja Brasil para Cristo, lá em São Paulo. Num hotel muito grande ali em Serra Negra. Lugar muito bonito. Eu me preparei para falar, o tema que eu ia falar no retiro deles lá, era sobre aquilo que a gente semeia no casamento para gerar unidade e aquilo que a gente não deve semear no casamento porque vai gerar divisão. Então eu me preparei para falar isso. Fiz todo o meu material, vou falar, que era o tema que estava queimando no meu coração. E eles me receberam lá para falar sobre esse assunto, os dias que nós ficamos juntos lá no hotel. Mas quem disse que eu consegui abrir o tema com eles? Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo foi muito claro comigo, falou, olha, tudo que você vai falar aqui que é muito bom,
eles já ouviram em outros lugares de muitas maneiras diferentes. Franco, esse não é um desafio. Eles sabem. Muita coisa eles sabem, eles têm muito depósito. A questão, Franco, é que quantos aqui querem viver? Quantos aqui querem de fato fazer a minha vontade? Porque a minha vontade tem um monte de gente que sabe. Se eu pegar esse microfone agora, eu estou tentado a fazer isso. Eu gosto de fazer isso. E colocasse na tua mão, e começasse a perguntar, por exemplo, qual é a vontade de Deus na vida a dois? Você vai me dizer um monte de coisa que você conhece sobre a vida a dois. Sobre o amor do marido pela esposa, a submissão da esposa ao marido. Você vai me dar aula. Se eu falasse assim, qual é a relação do filho com os pais? É a obediência, a palavra-chave, Franco. Os filhos têm que obedecer em tudo aos nossos pais. E se eu falar assim, a relação com o patrão, não trabalhar à vista, não trabalhar para o homem ver, mas trabalhar como o Senhor, porque a recompensa vem de Deus. E do patrão, tratar o empregado com justiça, porque ele também tem um Senhor sobre ele, que vai tratar com a alma dele. E se eu falasse e sobre a vida sexual do solteiro, você me ensinar a abstinência, você vai me ensinar a santidade. Mesmo muita gente não praticando, sabe que essa é a vontade de Deus. Sabe? E aí vai. Eu podia soltar aqui relação da igreja, mutualidade, aqueles uns aos outros. Um monte de gente ia lembrar, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai a carga uns dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vocês vão me dar aula aqui de um monte de coisa, de mandamento de Deus, de vontade de Deus. Hospedai uns aos outros sem murmuração. Isso é bom para quem está hospedando. A gente sabe, não é verdade? A gente sabe, a gente conhece. Outro dia eu estava com um grupo de jovens lá em Cabo Frio. Não, na verdade era Arraial do Cabo. É que a galera de Cabo Frio foi para lá e invadiu, né? A galera de Cabo Frio ali pertinho, Pedro. Aí tomaram um ônibus e invadiram a praia. Eu fiquei com a impressão de que eu estava em Cabo Frio, eu estava em Arraial do Cabo. E eu fiz o seguinte, eu fiz o que eu estou com vontade de fazer agora. Eu peguei o microfone sem fio e soltei no meio da galera. Fiz isso em Buenos Aires também, Claudinho lá, se lembra? Soltei no meio da galera lá em Buenos Aires também. Falei, vamos fazer um teste aqui, vamos embora. E eu fiquei impressionado. Como se sabe a vontade de Deus? Como se sabe? Gente, é impressionante. Quando você fala sobre dinheiro, o pessoal falava a vontade de Deus com relação ao dinheiro. Jejum, oração, divórcio. Gente, o pessoal dava aula. E eu ia perguntando, Qual é o nosso problema então? Voltando lá para o retiro do Brasil para Cristo, eu falei, gente, eu vou ter que gastar aqui um tempo falando sobre a importância de obedecer a Deus. Por quê? Porque a igreja tem ouvido muito. Conhecer a vontade, gente, tem muita gente que conhece de verdade, sabe. O nosso problema é praticar. Praticar. Talvez você diga assim, Franco, mas Deus me ama. A desculpa, é muito interessante esse assunto. Quando a gente vai confrontar alguém, quando a gente vai animar um irmão a viver a palavra de Deus, normalmente a pessoa diz assim, mas Jesus me ama. Olha como Deus me ama, Franco. Eu digo, é verdade que Deus te ama. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Quanto pode dizer assim, amém? O que é o amor incondicional? Que não está condicionado a nada do que você faz. Se você hoje é uma pessoa muito legalzinha, um crente muito arrumadinho, que faz a vontade de Deus, Deus não vai te amar mais por isso. Ele vai dizer assim, hoje eu estou te amando mais, porque você hoje evangelizou. Isso não vai acontecer. Deus não vai dizer para você, hoje eu estou te amando mais do que ontem, por quê? Porque hoje você tratou tua esposa direitinho, não foi grosso com ela, você fez o dever de casa direitinho hoje. Então hoje você está te amando mais. Isso não é verdade. Deus não te ama mais porque você acerta. Outra coisa que é verdade também é que Deus não te ama mais quando você peca. Você pode dizer amém ou não? Pode dizer amém? Pecou, aí agora Deus chama menos. Agora Deus, olha, Deus está muito triste contigo, não te ama mais.
Mas por quê? Porque você pecou. Não é verdade. Deus segue te amando. Você pode dizer amém ou não? Não, você tem essa convicção? Tem ou não? Não, mas a gente diz que tem, mas na hora H isso não funciona assim não. Na hora H, assim, quando a gente pega, a gente fica com aquela sensação de que Deus vai nos largar na pista. De que Deus vai nos abandonar em algum momento, porque a gente está, Deus não deve estar me amando tanto não, porque eu já pisei tanto na bola. A gente fica assim, é ou não é verdade? Então dizer assim, Deus me ama. Agora, quando alguém diz assim, Franco, eu sei que Deus me ama para valer. E não há nada que eu faça que vai mudar esse amor. Eu fico temeroso só com uma coisa. É quando a pessoa não entende uma outra verdade. Porque a Bíblia não é apenas uma verdade. Tem várias verdades nas Escrituras. Várias verdades. Por exemplo, diga comigo assim, o amor de Deus. Vamos dizer juntos, o amor de Deus é incondicional. Agora diz assim comigo, as promessas de Deus são condicionais. Muda. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Eu vou ler um versículo só de Hebreus 10. Eu poderia ler vários, mas vou ler um para reforçar isso que eu estou dizendo. Versículo 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga comigo, tenho necessidade de perseverança. Então olha só, numa reunião como essa, eu não sei quantos somos aqui, eu acho que nós somos mais de 50, será que somos? Mais de 50 aqui? Possível. Eu não sou muito bom assim de olhar. Alguém pode dizer, como é que você sabe a necessidade aqui das pessoas? Olha, eu não conheço a tua necessidade, mas uma coisa eu sei que todos nós necessitamos. De quê? Perseverança. A necessidade pessoal de cada um pode mudar aqui, um está precisando disso, outro daquilo, outro. Mas uma coisa é comum a todos nós. Nós todos necessitamos de perseverança. Diga comigo, tendes necessidade de perseverança. Eu te pergunto assim, qual o propósito da perseverança? Aí tu lê comigo, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A Bíblia é assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, estou citando Gálatas 6, se não desfalecermos. A Bíblia está cheia de si. Está cheia de si. Se me ouvires, se quiseres, se. Mas Deus me ama. Deus ama, mas Deus não vai pegar a tua mãozinha e vai te arrastar à força para você fazer aquilo que você não quer. Deus não viola ninguém. Deus não viola ninguém. Estava sentado ali, me lembrei. Na verdade foi assim, um dia eu estou em casa, toco o telefone, eu vou atender o telefone, é uma senhora falando, o senhor é a casa do pastor Franco? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor por acaso tem um dia assim, tal, aí citou era um dia de semana que por acaso eu estava livre. Ela falou, o senhor poderia vir aqui, compartilhar conosco a palavra nesse dia, tal? Eu falei, claro, onde é que vocês moram? No Meia, tal. Quando ela me deu o endereço, ela falou, aqui é a Nossa Senhora de Fátima, a igreja Nossa Senhora da Aparecida de Fátima, sei lá. Eu tomei um susto, eu falei, cara, será que eu entendi bem? Aí ela falou assim, não, aqui é Nossa Senhora, acho que é Nossa Senhora de Fátima, nem sei, é uma santa dessa. E eu falei assim, mas peraí, vê se eu entendo bem. Você é católica? Eu sou. É que o padre mandou te chamar. Aí eu falei, mas o padre me conhece? Aí daqueles assuntos lá. Eu falei, ele conhece, chamou o senhor. Eu falei, tá bom, vou. E fui. Eu fui lá.
Na verdade, eu já fui lá algumas vezes. Eu já até falei para ele, cara, um dia você vai ser expulso, cara. Porque ele me deixa muita vontade. Muita vontade. Mas a gente vai numa relação como essa, a gente vai pensando o quê? Eu vou lá só para dar, não é verdade? É ou não é verdade? Então a gente tem dois momentos. A gente tem um momento em que eu compartilho a palavra com um grupo de 800 mil pessoas. De 800 a 1000, um salão grande. E depois a gente termina aquele momento, e eu vou para o momento que eu gosto mais. Qual é? O momento da casa paroquial. Não só por causa da comida, tá aí, que tem lá. Mas porque é a hora da gente conversar olho no olho. É a hora da gente conversar para valer. E aí um dia, eu muito curioso, falei assim, me responda uma pergunta, querido. A Bíblia diz que Maria teve filhos. Além de Jesus, Jesus foi o primeiro filho de Maria, ela era virgem quando teve Jesus. A Bíblia diz que José não conheceu, lembra da palavra conhecer? Não conheceu Maria, não teve intimidade com Maria, o tempo que ela estava grávida de Jesus. Depois disso, ela teve outros filhos. Jesus tinha irmãos. Aí, falei, então por que vocês chamam ela de virgem ainda? Se ela teve outros filhos. Aí ele falou assim, sabe o que é, Franco? A gente gosta de pensar em Maria como virgem, porque o Espírito Santo é a única pessoa que pode engravidar uma mulher sem tirar o ímen dela. E eu pensei, é verdade. Deus não viola ninguém. Nem Maria foi violada, no sentido violada mesmo, não apenas no ímã, ela não foi violada nem na vontade dela. Quando o anjo deu a notícia para ela, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, a tua palavra venha para mim, que ela seja feita. Ela não foi violada, não foi uma coisa agressiva. O amor de Deus não nos impõe nada. E se nós ficamos apenas como ouvintes da palavra e não praticamos, Deus não vai nos forçar a praticar. Ah, mas Ele me ama. Ele ama cada um de nós. Mas quando nós não praticamos, nós não colhemos o que Ele tem para nós. O texto de Hebreus é claro, diz assim, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Mas você vai ver isso em vários textos das Escrituras. Você faz o que Deus manda e colhe o resultado lá adiante. Você obedece aqui e colhe o fruto da tua obediência. E o que tem isso a ver com amor? Deus segue nos amando. Ele ama o pecador, ama a prostituta, Ele ama aquele marginal, aquele cara que está sequestrando agora. Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, diga comigo, Deus amou o mundo de tal maneira. Amado, essa é a verdade mais abrangente que existe nas Escrituras. Porque Deus amou o mundo, deu seu Filho. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Por que algumas pessoas se fundamentam nessa verdade para viver de qualquer jeito? Estava no mercado lá com a minha esposa, lá, fazendo compras. Fui pegar alguma coisa no armário, porque minha esposa só tem 1,5 m, tem coisa que ela fica assim. Aí eu vou lá. Aí, eu vi um senhorzão altão, assim, falar assim, cercado por 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. Eu acho que está alguém falando de Jesus para ele assim. Ele falou, eu quero falar uma coisa, que falava grosso assim. Eu quero falar só uma coisa aqui. Jesus me ama, tá sabendo? Jesus me ama. Aquele papo bem carioca, né? E aí eu ouvi, olhei bem para ele, acho que ele enquadrou todo mundo, tipo assim, não fala comigo não, porque Jesus me ama. E eu falei assim, cara, você falou uma grande verdade. Jesus te ama. Que tremendo, você já sabe disso já? Sei, claro que sei. Eu falei, que bom. Agora, posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Você ama Jesus? O Pai procura verdadeiros adoradores
que o adoram. Deus não procura quem Ele ama, porque Ele sabe, os que Ele ama, Ele sabe onde está, todo mundo. Deus procura verdadeiros adoradores, porque esses verdadeiros adoradores amam a Deus, é diferente, amam a Deus. O que move a nossa vida a fazer a vontade de Deus é esse amor que nós temos por Ele. Quantos me entendem? Diga comigo assim: o amor me impulsiona a fazer a vontade de Deus. Diga comigo: o amor me impulsiona, me move a fazer a vontade de Deus. E o temor, o que faz? Porque amor e temor andam juntos também. O amor não anda divorciado do temor. O temor, amado, ele nos impede de desobedecer. Assim como o amor nos impele a fazer o que Deus quer, o temor nos freia, nos amarra, nos impede de fazer o que Deus não quer. Quando você vê um crente assim, muito alma cansada, pecando deliberadamente, uma coisa você sabe: ele não tem nenhum temor de Deus. Nenhum. Ele não sabe que aquilo ali vai ter uma consequência drástica. Quando eu vejo uma coisa no mundo assim, que acontece no mundo assim, eu até brinco com os irmãos pensam que é só brincadeira, mas é sério. Eu digo assim: quando eu vejo uma coisa no mundo assim, muito bizonha, por exemplo, no Rio, outro dia, um médico foi fazer uma cirurgia lá, e aí era um mioma, mas na verdade não era um mioma, era um feto. Aí tirou o mioma da mulher, arrancou o útero com tudo e tinha um feto dentro do útero. Vai para a manchete do jornal, coisa e tal. Quando isso acontece, eu penso assim: tem um desviado nessa história, pode procurar. Tem sempre alguém que conhece a vontade de Deus. Quando acontece algo no mundo assim, absurdo, pode investigar. Pode investigar. Tu vai chegar lá e vai ver alguém que conhece a vontade de Deus, que sabe a vontade de Deus, mas que escolhe viver deliberadamente no pecado. E muitas vezes é assim: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E sabe o que a gente pensa com isso? A gente pensa assim: como Ele me ama? Como Ele vai me punir se Ele me ama? Como é que Ele vai me jogar no lixo se Ele me ama? Como que Ele vai me lançar no inferno se Ele me ama? É impossível. E esquece que o mesmo Deus que é amor é fogo consumidor. Eu tinha um desejo lá dentro do meu coração profundo, que Deus me deu nessas visitas lá ao grupo católico, que eu tenho amado profundamente. Esse grupo está amado. Não vou lá amarrado, eu vou com um grande amor. Deus tem me dado muita abertura e muitos corações ali. Mas eu tinha uma coisa assim secreta no meu coração, Dora, vou te contar, vou te confidenciar. Como eu fiz catecismo, e no meu catecismo a gente aprendeu uma música que era assim: se você no céu conseguir entrar, faz um buraquinho para eu passar, Se você no céu conseguir entrar, faz um buraquinho para eu. Quem se lembra dessa música? Tem gente que lembra, né? Aí tem uma segunda parte da música triste, que era assim: se você é do inferno, escapule, tape o buraquinho para eu não cair, Música de catecismo de criança. E eu com uma baita vontade de falar sobre esse assunto numa dessas reuniões lá, e falei. Um dia ele me convidou para falar sobre discipulado. Aí eu peguei o texto discipulado de João 8, que eu gosto de começar ali, né? Meu amigo, e comecei a falar. E cheguei a esse ponto. Falei: imagina a cabeça de um brasileirinho que gosta de levar vantagem em tudo, cantando no catecismo da missa, que se você no céu conseguir entrar, faz um buraquinho que eu vou passar.
E se você do inferno escapulir, tape o buraquinho para eu não cair. Aí aô, Nath, aí aô, aí aô. Imagina como é que essa pessoa vai crescer sem um pingo de temor de Deus. E outra coisa, nós pensamos que o juízo vai ser assim, Deus no trono, a gente reunido lá naquela tropa assim, viveu uma vida porca, sem vergonha, mas vai ser só um sinalzinho para Jesus fazer. Tô aqui, ó. Jesus olha para você e diz, puxa, você me deu tanto trabalho, envergonhou tanto meu nome, mas eu não posso deixar você fora, né? Tem que arrumar um buraquinho para você entrar agora. Aí diz assim, o anjo caiu, todo mundo olha, quando todo mundo olha, passa, vem cá. Brasileiro, amado, acostumado com falcatrua, que gosta de levar vantagem em tudo, que gosta de passar pela janela, pela porta dos fundos, gente que compra prova, que recebe aposentadoria falsa, mentirosa, que faz qualquer coisa por dinheiro. Pensa no reino de Deus. Pensa que o reino de Deus é um negócio como um negócio que se faz aqui em Brasília, por baixo dos panos, que termina tudo em pizza. E naquele dia eu pude falar com meus queridos e amados que me ensinaram essa música quando eu era pequeno. Falei, gente, isso é um grande engano. Essa é uma grande mentira. Porque Deus nos ama profundamente. Deus não fez o inferno para o homem. Diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas se nós lemos a Bíblia e cremos na Bíblia tal qual está escrito, nós sabemos que essa palavra é ela que vai nos julgar. Pega a tua Bíblia, eu vou terminar aqui para você refletindo, senão você vai cansar de mim logo no primeiro dia. Eu não quero que isso aconteça. Mas também não quero deixar de falar o que Deus está me colocando aqui para falar. João 12. Inclusive eu li esse texto com eles lá, João 12. Tinha umas freiras nesse dia. E uns freios, aqueles franciscanos. Foi muito interessante. Esse dia foi muito interessante. Esse dia foi muito legal. Esse dia não terminou ali. Porque terminou, a gente fez uma rodinha lá com as freiras, com os franciscanos. E eu li, qual texto que eu li? João 12. Tem dois versículos muito interessantes. Um, que se fosse ele sozinho, seria a festa da libertinagem. Se fosse só esse versículo, mas ele está completo. Como a gente costuma colocar na caixinha de promessa só o que interessa, é possível que só tenha um versículo desse aqui na caixinha de promessa, não o outro. O versículo 47 diz assim, Jesus falando, 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar aqui é praticar, amado, é viver. Se ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Que bênção, né, cara? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Tu pega esse versículo aqui e faz uma festa. Nos meus tempos pentecostais, eu lia só isso aqui, era glória a Deus por todo tempo. Aleluia! Sapateado e fogo, meu. É bom demais, olha só. Olha o que Jesus está falando. Olha, eu vou repetir. Se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgo. Por quê? Porque eu não vim julgar o mundo. Eu vim o quê? Salvar. Ô glória, quem pode dar um glória aí? Glória, é bom, não é? Claro que é. Só que esse texto, ele não está sozinho. E nem é completo. Você tem que ler o 48. O 48 diz assim: quem me rejeita,
e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue. Quem é que julga? Diga assim, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o há de julgar no último dia, no dia postreiro, como diz meu irmão, né? No último dia, no dia derradeiro. Quem é que vai julgar? Não ouvi você falar. Quem vai julgar? Quem vai julgar? Isso é definitivo na vida do cristão, quando ele descobre isso aqui. Eu já vi gente assim, ó. Eu me lembro de uma moça que ela namorava um cara incrédulão, e aí, como a família dela estava chegando no reino de Deus, e eu sentei com ela, e começamos a conversar, e ela falou assim comigo, não, mas a filha do pastor lá também namora. Eu falei, mas eu não estou falando da filha do pastor, estou falando de você. Não, mas a revistinha da escola dominical esse mês veio falando que não tem nenhum problema. Eu falei, mas a revistinha da escola dominical, deixa eu dizer uma coisa para você, menina, nem a revistinha da escola dominical, nem a filha do teu pastor e nem o teu pastor vão julgar você. Nem Jesus vai te julgar. Oh, não. Não, quem vai te julgar é a palavra que ele disse. Revistinha da escola dominical não vai te julgar. O teu pastor, com os pensamentos humanistas e modernos dele, não vai te julgar. Nesse dia, se bobear, nem vai estar lá para te ver. A filha tampouco vai julgar. Quem vai te julgar é a palavra que Jesus proferiu. Você sabe por que os cristãos mais zelosos são apegados a essa palavra? Porque eles sabem disso. Outra coisa, a Bíblia pode ser aquele livro que a gente abre para tirar boas mensagens, para buscar as promessas. Por isso que é o nome da caixinha, caixinha de promessas. Mas ninguém disse, ó, essas promessas são condicionais, tá, amado? São condicionais, você tem que perseverar, você tem que ficar, você tem que lutar, você tem que orar. E como é que eu faço isso? Com a graça de Deus, com o Espírito Santo, buscando o Senhor, dependendo dEle, chorando com Ele, porque ninguém consegue sem Ele. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Dizer para o Senhor que você é fraco, você não está dizendo nenhuma novidade, Ele já disse. Quando a gente chega, Senhor, eu sou fraco, não consigo, não é nenhuma novidade. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Os mandamentos do Senhor é para quem depende dEle. E ninguém cumpre sem depender dEle. Não tem nenhum mandamento nesse livro que você cumpra sem depender do Senhor. Foi assim que eu me desvencilhei do costume dos homens e da doutrina de Jesus. Foi assim, eu era um pastor daquele pentecostal roxo, que se eu visse uma irmãzinha assim um pouquinho na moda, eu já dizia que o mundo tinha entrado na igreja, o mundo entrou na igreja. E um dia o Senhor me confrontou com Mateus 5, 6, 7. E eu lendo ali o finalzinho de Mateus 5, 6, 7, engraçado, diz assim, e as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Quando você pega o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ao final do capítulo 7, diz assim que as multidões estavam maravilhadas da doutrina de Jesus. E eu falei, engraçado, ele não fala nada de roupa aqui, de cabelo, de maquiagem, não fala, porque Jesus não fala de perfume, de joia. E a multidão estava maravilhada da doutrina de Jesus. Se eu falar assim, irmãos, amanhã, sexta-feira, feriado, 7 de setembro, nós vamos vir aqui amanhã, todo mundo de manhã, de branquinho. Então pega a tua roupa branquinha e venha. Talvez alguém tenha dificuldade, eu não tenho calça branca, camisa branca, uma saia branca, meu Deus, mas você vai arrumar isso. Vai na casa de um vizinho, vai na casa do irmão, dá teu jeito, vem. Porque é possível para você. Mas se eu falar assim, amanhã só passa por aquela porta ali os maridos que amam suas esposas como Cristo amou a igreja. Somente vai sentar nessas cadeiras as esposas que são submissas aos seus próprios maridos, não o marido da outra não, o seu próprio marido.
Os jovens que vão dançar e vão adorar, que vão cantar, só aqueles que obedecem em tudo aos vossos pais. A reunião vai ficar vazia amanhã, né, cara? Nem vou aparecer nessa reunião amanhã. Aí você diz, quem vem? Eu vou dizer para você quem vem. Quem depende de Deus para praticar essas coisas. Não é a roupa que você compra no shopping. A doutrina de Jesus não é uma roupa que tu vai ali, quanto é? Toma meu cartão aí, parcela em tantas vezes. Não tem isso, cara. A doutrina de Jesus você não compra, não parcela. O que Jesus quer para nós só se vive na dependência dele. Você crê nisso? É uma dependência total do Espírito Santo. Eu ia pegar aqui um pedestal. Aquele microfone está funcionando, aquele ali do teclado, tá? Eu falei que ia terminar, mas vou terminar mesmo. Deixa eu usar esse microfone aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não vou fazer bagunça não. Vou deixar para almoçar depois. Eu ia fazer uma bagunça ali, mas não vou não. É que eu preciso mesmo fazer. Vou pedir o Lei aqui, vem cá, Lei. Tem um ali que pode soltar? Pedestal, só queria um pedestal. Não, eu queria o próprio. Isso, esse cara aí, o pedestal. Isso, obrigado. Só esse cara, né? Tripé, né? Tripé, pedestal. Eu tenho que liberar a mão. Vou liberar as mãos aqui. Sempre tem um jovem que quer viver uma vida santa, que ouve a palavra e crê. Sempre tem. Sempre tem alguém que acredita na loucura da palavra. Eu lembro quando eu era pastor, assim, bem jovem, eu comecei a pastorar acidentalmente, bem jovem. E eu já dizia para os irmãos, olha, se vocês não quiserem a palavra de Deus, vai aparecer um maluco em algum lugar, uma doida que vai querer. Deus vai arrancar lá da... Recentemente, alguns anos atrás, quando eu conheci a filha da Baby Consuelo, a Sara, isso lá atrás, antes da Sara estar fazendo o culto das princesas. Que a gente compartilhava a palavra com ela, dizia, Sara, tá. Eu nunca pensei, irmãos, embora eu entenda que isso é cumprimento, inclusive, das coisas que a gente fala e profetiza. Com uma menina, de uma família como aquela, de uma vida como aquela, se converte, se apaixona por Jesus e começa a ensinar um monte de garota, foi criada na igreja, que quer ser como ela era, artista como ela, famosa como ela, e viver de forma promíscua como ela, e ela se apresenta no meio da igreja para ensinar essas meninas a serem santas. Outro dia eu estava reescrevendo um livretinho chamado Muro à Porta, eu lembrei disso, eu falei, engraçado, eu dizia para os jovens lá, porque o Rogério fazia parte desse grupo de jovens com a Simone. Você não, que eu já te conheci já casado. No dia que a gente foi batizado a Orinha, tu apareceu lá meio assim, meio dando de lado, igual pipa. E ficou. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que alguém sai da vida da Sara? Se converte, vem para Jesus. Eu falo isso com ela, eu digo, querida, se você ficar solteira mais uns anos, não se preocupa não. O teu testemunho vai abençoar muito mais do que casando apenas. Você ensina para essas meninas aquilo que elas ouviram desde criança e não deram nenhum valor. Muitas não dão valor. Muitas nem estão aí para viver o que Deus tem para elas. Não é uma loucura? Mas sempre tem um jovem querendo viver santidade. E aí, todo jovem que quer ver santidade, ele tem crises. E diz, cara, não consigo, está demais, meu irmão, está demais. E hoje está pior do que na minha época.
de jovem. Porque hoje os homens, por exemplo, são atacados. A gente tem alguns rapazes que são atacados, literalmente. Atacados. As meninas atacam eles. Dão em cima de tudo que é jeito. Aborda de tudo que é maneira. E, claro, as moças sempre foram assediadas, mas agora elas também assediam. Então o negócio está feio, está esquisito. E de vez em quando aparece um desesperado, uma desesperada dizendo, eu quero viver Jesus. Então, eu vou terminar assim, vou terminar dizendo uma coisa que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, que a última vez que eu vim aqui em Brasília, eu compartilhei com os irmãos. Lembram disso? Vocês estavam naquele encontro lá? Não. Ah, você não estava, estava. Eu vou deixar aqui como uma semente para você pensar, que é o assunto que eu falo com meus irmãos. Eu digo assim, irmãos, Jesus não chamou aquelas pessoas que podiam segui-lo. Como assim? Ele nunca disse, quem pode vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Você já leu isso na Bíblia? Não. Então, exclui isso da tua cabeça. O Evangelho não é dirigido à tua força. O Evangelho não é dirigido à tua capacidade. Jesus não chamou os capazes. Ele capacita aquele que ele chamou, mas não chama. Não chamou você por tua capacidade. Do contrário, ele teria dito, quem pode vir após mim? Negue-se a si. Não falou isso, irmão. Ele falou outra coisa. Jesus também não chamou aquelas pessoas que entendiam ele. Esse negócio eu tenho que entender, não, porque crente gosta desse negócio, né? Ah, eu preciso entender. Eu preciso entender, filho, tem um monte de coisa que você não vai entender. O próprio Jesus, quando lavou os pés lá dos discípulos, ele falou, o que eu faço, vocês não entendem. Agora vocês não entendem. Mais tarde vocês vão compreender. Tem um monte de coisa que Deus faz na nossa vida que a gente não entende nada. Tem um monte de coisa que Deus fala que a gente também não entende muito bem. Tem um monte de muitas maneiras a gente obedece, às vezes sem entender. Obedece porque sabe que aquela é a vontade de Deus, mas não está enxergando muita coisa. Jesus não chama os que entendem Ele. Na verdade, os próprios discípulos de Jesus não entendiam Ele. Vocês se lembram? Quantas vezes os discípulos se aproximavam de Jesus e perguntavam, mestre, sobre esse assunto, nos esclarece. A gente não entendeu nada. É bem possível até que eles fizessem aquela cara de que sabe tudo lá com Jesus na rua. Jesus falando, os caras, é isso mesmo, mestre, amém. Bem possível. Mas em casa era outra história. Em casa eles faziam a cara real, a cara verdadeira. A gente não entendeu nada, Senhor. Tu falou lá, a gente fez aquela cara, mas na verdade a gente não entende. Fala. Jesus falava para eles. Jesus nunca disse, aquele que me entende, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Ele não chamou gente iluminada, gente que entende tudo, não chamou. Quem Jesus chamou? Ele disse, aquele que deseja, aquele que quer vir após mim. Está claro isso? Está claro ou não? Então diga comigo assim, a conversa que eu estou falando com você é a conversa que eu falo com a galera, os jovens. Então diga comigo assim, eu quero. Não, você não entendeu. Faz com o teu dedinho assim, ó. Eu quero. Fazer, eu quero. Diga assim, não entendo nada. Vamos ser francos, né? Não entendo nada. Não posso nada. Mas eu quero. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus. Diga, eu quero. Não posso nada, não entendo nada, mas eu quero. Aí o irmão pergunta, mas qual o milagre que tem nisso, Franco? Eu falei, tem um milagre. Coloca a tua outra mãozinha do lado assim. Diz assim comigo assim, eu quero. Não entendo nada, posso nada, mas eu quero. Agora diz assim, Deus quer. Deus quer. Tu tem certeza que Deus quer? Ele chamou você porque Ele quer, pô. Claro que Ele quer. Agora junta a vontade de Deus com a tua. Ele em cima, você embaixo.
de preferência. Diga assim: eu quero, não posso nada, não entendo nada, mas eu quero. Diga assim: meu Deus quer, pode tudo, sabe tudo, me ama como ninguém, e minha vida é assim, ó, nas asas do Espírito Santo de Deus. Viver com Deus é viver nas asas e na dependência total dele. Nem adianta tentar fazer força, porque não vai funcionar, nego. Não funciona. A gente tem mais problema quando a gente começa a caminhar do que quando a gente tem mais problema quando a gente já sabe algumas coisas do que quando a gente está começando. Porque quando a gente começa, a gente chega assim tão frágil, tão dependente de Deus, que Deus nos carrega no colo. A gente só começa a ter problema quando a gente fica mais velhinho. Que a gente acha que já sabe orar em língua. Se orar em língua, está pensando que é. Eu oro. Como disse meu irmão lá, outro dia ligou para mim: estou orando de língua. Está orando de língua? Está orando de língua, irmão? Estou orando de língua. Eu falei: está orando de língua? Você está orando em língua? Oi, novo convertido fala um monte de história, né, cara? Falei: cara, o novo convertido é inexplicável. Como é que Deus guarda essa pessoa e protege? Você deve lembrar do teu caminho. Mas por quê, Franco? Porque ele é frágil, ele não pode, ele não entende. Ele está ali na dependência de Deus mesmo, total. Os laços na frente dele são milhares e ele vai saindo assim milagrosamente de tudo. Quando é que a gente começa a ter problema? Quando a gente pensa que sabe andar. Quando a gente pensa que sabe correr. Quando a gente pensa: agora deixa comigo, Senhor. Pode soltar a mãozinha aqui que eu sei andar. Aí que a gente começa a provar os tombos, as quedas, os problemas. Você pode dizer amém ou não? Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então eu queria encerrar essa nossa introdução assim. Eu espero que nesses dias Deus nos mostre o caminho dele claramente e não apenas de algo de forma teórica. Eu não gostaria de conversar com vocês de maneira teórica. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas assim, muito práticas, para a gente viver. Porque o tema é unidade, Franco. Mas, cara, a unidade começa na vida, em casa. Eu não aguento, por exemplo, ver uma pessoa falar de unidade quando o cara está quebrando o pau com a esposa. Um pastor briga com a esposa em casa e quer falar de unidade na igreja. Então, na unidade, irmãos, vamos lá. Que unidade doida é essa, cara? Tem um monte de coisa que é totalmente incoerente. Tem discurso que é vazio, que não é real, gente. E que é pior, tem um monte de gente vendo esse discurso e já está cansado de igreja. E cansado de religião, porque não aguenta mais ver discurso desassociado de vida, de prática, de resultado. Então, eu quero apresentar algo que começa a produzir uma vida real em casa. Porque igreja são famílias. Igrejas são pessoas que vivem o reino de Deus a começar da sua própria casa. A unidade da igreja, ela começa quando os corações se quebrantam. E o primeiro a ser beneficiado por isso é quem está perto. Não é o culto de domingo que é beneficiado. Quem é abençoado com a unidade da igreja não é a reunião de domingo. O culto, a celebração. A primeira pessoa a ser abençoada com a unidade é a família. São os próximos. É o teu ambiente. Você pode dizer amém? Então, eu quero orar com você assim. A gente pode orar? No nome de Jesus? Quero pedir a Deus que esses dias o Senhor nos proporcione dele. Vamos fazer isso? Você pode ficar de pé. Você pode pegar a mãozinha da pessoa que está do teu lado aí para a gente orar? Ô papai. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui entre nós, porque Jesus garantiu isso, Pai, que onde 2 ou 3 se reunissem no nome dEle, que Ele estaria presente.
Então nós podemos falar aqui e sabemos que Tu nos escutas, nos ouve. E mais do que isso, Tu nos vê. Tu nos vê, Tu sabe o nosso coração. Pai, Tu sabes, Senhor, o porquê que esses pastores separaram esses dias para repartir a Tua palavra. Por que esses pastores se juntaram aqui para alimentar esse rebanho e que separaram esse feriado, esses dias aqui juntos. Pai, nós não queremos que sejam apenas reuniões emocionais, Senhor. Nós queremos que seja assim um marco na nossa vida. Nós pedimos que seja verdadeiramente um divisor de águas, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua vontade, ela pode ser vivida, experimentada por cada um de nós, se Teu Espírito nos abençoar, nos ajudar. Se Tu também nos revelar sobre a Tua vontade. Então nós invocamos o Teu Espírito Santo, nós Te chamamos, nós Te clamamos em nome de Jesus, Pai. Que Tu derrames abundantemente, copiosamente em nossos corações do Teu Espírito. Que Tu nos desafie desde já. Senhor, que Tu também prepare esses dias com Tua unção, cada encontro, cada reunião, os workshops, Senhor. Os irmãos que estão trabalhando aqui na intercessão, orando, os irmãos que estão intercedendo, os irmãos que estão no apoio, os irmãos que estão na música, os irmãos que estão com as crianças, Senhor. Tem muita gente trabalhando, Senhor. Muita gente quer Te servir, Senhor, nesses dias, com o Seu dom, com o Seu trabalho. Mas, sobretudo, Senhor, que cada um de nós possa ouvir a Tua voz. Que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita. Pai, que cada um de nós transborde do pleno conhecimento da Tua vontade em toda a sabedoria e em todo conhecimento espiritual, Senhor. Pai, remove os obstáculos daqueles que estão impedidos de alguma forma de congregar, Pai. Toca a Tua trombeta aqui, Senhor. Toca a Tua trombeta. Pega assim os Teus profetas aqui desse lugar e toca a Tua trombeta. Convoca o Teu povo, Senhor. Convoca a Tua liderança. Convoca a Tua igreja, porque nós sabemos que isso, quem faz és Tu, Senhor. As Tuas ovelhas, elas ouvem a Tua voz, Senhor. E vem. Então toca a Tua trombeta e reúne aqueles que Tu queres nesses dias, Senhor, edificar, desafiar, confrontar, salvar, curar, encher do Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, Pai. Convoca aqueles que Tu queres operar essas obras, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Que seja assim, então, em nome de Jesus.